Eles têm 3 corações e 9 cérebros, são capazes de alterar o próprio RNA e imitar coisas que sequer viram. Conheça as características mais surpreendentes do animal mais alienígena da Terra. Polvos não enxergam cor. Dentro dos olhos, eles só têm o equivalente aos bastonetes, que são as células que na retina humana são responsáveis por detectar a luz. Eles não têm os cones, que são responsáveis por identificar cores. Mas ainda assim, o polvo se aproxima de um montinho de algas marinhas e uma coisa extraordinária acontece: ele muda de cor. Mas se ele não é capaz de ver cores, como que ele sabe a cor das algas? Alguns cientistas acham que os polvos detectam as cores pela pele, possivelmente graças à opsina, que é uma proteína sensível à luz. Outros dizem que o segredo está nas suas pupilas, que têm uns formatos bizarros em U ou W, não circulares como as nossas, e por isso funcionarem como prismas, decompondo as cores em pedaços que os olhos dos polvos consigam processar. Mas, no fim das contas, ninguém sabe ao certo ainda. Da mesma forma, ninguém sabe explicar o caminho evolutivo que fez com que os polvos desenvolvessem 3 corações. Um deles distribui o sangue oxigenado pelo corpo e os outros 2 recebem o sangue sem oxigênio e levam até as brancas para a oxigenação. E mais estranho ainda, um conjunto de 9 cérebros. Eles possuem um cérebro central e 8 paralelos, um dentro de cada tentáculo, num conjunto que totaliza 500 milhões de neurônios. É a mesma quantidade de neurônios que um cachorro. Mas os polvos são capazes de uma coisa que nenhum cachorrinho faria, que é pensar com as perninhas. Os tentáculos concentram 70% dos neurônios e são capazes de se comunicar diretamente um com os outros sem passar pelo cérebro central. Essa arquitetura minimamente exótica, confere aos polvos uma capacidade cognitiva maravilhosa e surpreendente. Em 2003, os biólogos estadunidenses deram um frasco de remédio à prova de crianças, daqueles que é muito difícil abrir, para Billy, uma fêmea polvo gigante do Pacífico. E a Billy se interessou pelo objeto, ficou brincando com ele e em menos de 1 hora aprendeu a abrir sozinha. Um outro caso parecido do Otto, que vivia no parque aquático em Colônia, na Alemanha, ficou muito irritado com uma luz de 2000 watts colocados em cima do seu tanque e descobriu que podia apagá-la subindo na beirinha do tanque e esguichando água na lâmpada, o que causava um curto-circuito. Os zeladores trocavam a lâmpada toda santa vez e ela queimava toda santa vez. Então, eles achavam que era um problema elétrico e só descobriram que estava acontecendo de verdade depois de passar 3 noites dormindo no parque, onde eles pegaram o Otto no flagra. Um episódio similar aconteceu no laboratório da Universidade de Guelph, no Canadá, onde alguns polvos ficavam zanzando pelos seus tanques, como se eles estivessem testando o lugar e os seus compartimentos, além de testarem também, por tabela, a paciência dos cientistas. Um belo dia, os pesquisadores chegaram para trabalhar e encontraram uma bagunça. Os polvos tinham tapado, de propósito, as válvulas de drenagem dos tanques. Eles transbordaram e o laboratório, obviamente, ficou inundado. Isso mostra o poder do reconhecimento dos polvos de estarem num tanque e entenderem minimamente o que fazia a válvula de drenagem para que eles pudessem apontar essa peripécia. Há cerca de 300 espécies de polvos espalhadas por todo o oceano do planeta. E o ancestral comum a humanos e polvos provavelmente era tipo um verme que viveu há pelo menos 600 milhões de anos. Assim que os seres marinhos desenvolveram olhos, eles passaram então a perseguir uns aos outros para comer, e ter algum mecanismo de fuga se tornou crucial para essa sobrevivência. A classe dos polvos, os cefalópodes, passaram então a usar tinta que jorravam para enevoar a vista do predador e também abandonaram conchas para nadar com mais agilidade. Os fósseis dos primeiros polvos costumam ficar em torno de 160 milhões de anos atrás, mas um deles, mais antigo, revelou que esses bichinhos já estavam por aqui há 296 milhões de anos. Surgiram bem antes dos dinossauros e sobreviveram a 3 grandes extinções. Essa capacidade impressionante de se adaptar tem a ver com uma série de fatores, a começar pela inteligência. Só que não é muito fácil explicar como que os polvos se tornaram tão inteligentes que, pela lógica fria da evolução, eles na verdade não deveriam ser tão inteligentes assim. Isso porque desenvolver inteligência requer um cérebro grande, uma vida relativamente longa e dentro de um grupo social que permita ao indivíduo aprender com os demais. Essas características são mais ou menos padrão entre os animais com alta capacidade cognitiva. Mas para os polvos, a realidade é muito diferente. Eles vivem sozinhos e vivem pouco, geralmente de 6 a 36 meses, a única exceção é o polvo gigante do Pacífico, que vive 5 aninhos. E até hoje a ciência não sabe ao certo como que os machos encontram as fêmeas na vastidão do oceano. Mas o fato é que eles encontram. E no acasalamento, o macho abraça a fêmea com seus tentáculos e introduz um deles, que possui uma estrutura especial, o ectocótilo, para a saída do esperma e fecundação da fêmea. As fêmeas não costumam rechaçar investidas sexuais, mas
podem tentar matar o macho. Num caso observado pela Universidade do Texas, um polvo fêmea manteve 13 relações sexuais ao longo de 3 horas e meia com o macho. Você pode pensar, nossa, que cara sortudo, mas em seguida ela estrangulou o pobrezinho e passou os 2 dias seguintes devorando o seu corpo. E se o macho não morrer no acasalamento, ele passa por um processo de envelhecimento muito acelerado e morre em poucos meses. Agora a fêmea, depois de colocar os ovinhos, cuida deles por 2 meses em média, sem sair de perto nem para se alimentar, e morre assim que eles nascem. É uma vida quase sempre solitária e bastante trágica, sem nenhuma das características sociais típicas de seres de maior capacidade cognitiva. Mas mesmo com tão pouco tempo de vida e sem ter um comportamento de aprendizagem por transmissão de ensinamento, eles conseguem sozinhos aprender comportamentos muito complexos, como o uso de ferramentas, como colocar barreiras de proteção em tocas e às vezes até com elaboradas estratégias de caça. E essas não são nem as coisas mais complexas que o polvo pode fazer. Os polvos possuem o maior DNA dentre todos os invertebrados. Eles têm mais genes do que nós. São cerca de 33 mil genes contra 27 mil genes nossos. O número pode impressionar bastante, mas ele não diz muita coisa. Um tomate, por exemplo, tem 31 mil genes, o que não faz ele grande coisa, só bem gostoso. O tamanho da sequência genética de cada espécie tem mais a ver com a sua história evolutiva, com fragmentos de DNA que foram sendo somados, duplicados, sobrepostos ao longo do tempo da sua existência. A característica mais interessante do genoma dos polvos é, na verdade, outra. Um grupo de pesquisadores de Tel Aviv descobriu que esses moluscos desenvolveram uma capacidade extraordinária. Eles conseguem editar o próprio RNA para aumentar o repertório de proteínas que são capazes de produzir. Os polvos usam a edição genética de uma maneira muito diferente do que qualquer outra espécie, o que dá para esses bichinhos uma flexibilidade imensa na natureza. Para vocês entenderem, a receita para fabricar todas as proteínas presentes no corpo de um ser vivo está escrito no DNA dele. O RNA, que é o ácido ribonucleico, atua como um mensageiro desses dados, pegando o DNA e levando essa informação genética até o ribossomo que vai produzir a proteína. O polvo consegue interferir nesse processo, modificando o RNA e produzindo uma proteína totalmente diferente do que aquela prevista no DNA. Tudo isso é feito por meio de uma enzima, a ADAR ou adenosina deaminase, que modifica esse RNA. E assim, em vez de uma determinada sequência de DNA produzir só um tipo de proteína, ela pode gerar uma série de proteínas diferentes com diferentes funções, aumentando a capacidade do polvo de se adaptar em situações diversas. Ou seja, em vez de evoluir lentamente por meio de mutações nas sequências genéticas, como a maior parte dos seres vivos, os polvos mantêm seu DNA basicamente intacto e se adaptam conforme a necessidade, alterando só o RNA. Os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv descobriram que mais de 60% de todas as ações do RNA no corpo dos polvos são editadas. E tem que acreditar que por causa disso os polvos sejam alienígenas. Num artigo publicado no jornal científico Progress in Biophysics and Molecular Biology, 33 pesquisadores argumentam que o polvo é um exemplo de inteligência extraterrestre. O artigo observa que os genes dos polvos não são facilmente encontrados em qualquer forma de vida pré-existente. Ele possui características extraordinárias e que, portanto, é plausível sugerir que tenha vindo do espaço. A espécie teria chegado à Terra já formada em ovos congelados a bordo de um cometa e eclodido nos oceanos do nosso planeta. A tese de que a vida vem do espaço, talvez a bordo de um asteroide, não é de hoje, ela já vem lá da Grécia Antiga, onde foi batizada de panspermia e que não é muito bem aceita pela comunidade científica. Mas, apesar disso, ou talvez por isso, os polvos continuam sendo um grande enigma. A pergunta fundamental é, como eles, sendo tão primitivos, chegaram tão longe na escadinha da cognição? O que será que a gente vai descobrir com essa classe tão magnífica e tão diferente? Será que isso vai mudar os rumos da humanidade? Bom, isso acho que a gente só vai descobrir com o tempo, e quando a gente descobrir, vai ter um vídeo no canal só sobre isso. Então ativa o sininho aí para você ficar ciente de quando esse vídeo vai sair. Não esquece de se inscrever, porque a gente tem muito conteúdo novo saindo. Fica ligado, tem muita coisa legal saindo por aí. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo e deixar um comentário. Isso ajuda no engajamento, ajuda mais pessoas a terem contato com esse vídeo e, claro, nos incentiva a produzir mais conteúdo muito legal para sempre deixar você bem informado. Muito obrigado pela sua presença. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.